Saudações, torcedor Coxa Branca, mais um vídeo por aqui. Tivemos a estreia do Coritiba no Campeonato Paranaense. Quem quiser ver a análise, tudo que aconteceu no jogo, tem um vídeo só sobre o jogo de ontem. E hoje vou passar pelas contratações do Coxa. Teve um novo nome anunciado hoje, um nome que a gente já sabia, mas o Coritiba vai segurando as confirmações, vai soltando aos poucos. Então passar por esse novo nome, relembrar todos aqueles que já foram anunciados e principalmente começar uma série de vídeos que eu vou fazer com análise das outras equipes. Afinal, a gente não joga contra ninguém. A gente joga contra adversários, a gente precisa saber como esses adversários estão se preparando para a Série A, que começa daqui a 20 dias. E então hoje eu vou começar fazendo um recorte, primeiramente com os 3 clubes que subiram com a gente também para a Série A do Campeonato Brasileiro. Então já vamos direto, primeiramente, ao novo nome do Coritiba. Joaquim Lavega foi confirmado hoje pelo clube, já está aqui em Curitiba há alguns dias. Jogador uruguaio de 20 anos, promessa do futebol uruguaio, estava no Fluminense, uma revelação. Antes tinha jogado pelo River Plate do Uruguai, jogador da seleção de base do país dele, então acho uma boa contratação como uma aposta. Não vai chegar a pegar a camisa titular e ser um destaque da equipe, mas como uma promessa, como alguém que pode crescer, assim, acho uma excelente visão de mercado do Curitiba, sair um pouco daquele início de contratações que eram só jogadores acima de 30, 35 anos. Temos um jovem que vai dar um gás, jogador canhoto, joga pelo lado esquerdo, atacante, acho que pode ajudar bastante. Esperamos que cresça muito durante a temporada. E aí eu deixei do lado os 2 outros nomes que, ao que tudo indica, estão certos, principalmente o Thiago Santos, dizem que já está aqui em Curitiba, só uma questão de tempo até ser anunciado. E o Breno Lopes, até onde eu vi, ainda não está em Curitiba, mas também tudo certo. Então o Coxa vai soltando a conta-gotas as confirmações. Imagino aí que nos próximos dias o Thiago e o Breno sejam confirmados. O Breno, a maior contratação da história do Coxa, e o Thiago, uma contratação duvidosa, mas esperamos que ajude, né? Tem que torcer. Além deles, repassando pelos outros nomes, já tivemos o Tinga, anunciado, lateral direito, 32 anos, vindo do Fortaleza, uma carreira muito grande pelo clube cearense. O William Oliveira, volante, 32 anos, estava no Vitória da Bahia. E o Fernando Sobral, jogador de meio, chega um pouquinho mais no ataque, mas também pode ser mais defensivo. Eu acredito que ele vai ser usado de forma mais recuada, ali disputando posição com o William e com o Alisson. 31 anos para o Sobral, veio do Ceará, teve passagem pelo Cuiabá também. Infelizmente, um histórico de rebaixamentos na carreira. Para ficar atento com isso, não quer dizer muita coisa, mas é uma curiosidade. E para fechar, 3 jogadores mais o setor ofensivo. Ontem foi anunciada de forma oficial a chegada do Gustavo. Gustavo, assim como o Lavega, já está há algum tempo aqui em Curitiba, mas ontem o clube divulgou o nome do Gustavo, vestiu a camisa do Coxa, jogador revelado pelo Sport, depois foi vendido para os Emirados Árabes, jogou por 3 clubes diferentes lá. O último clube foi o Dubai United. Jogador, pelo que eu vi, muito talentoso, jovem também. Também é uma aposta, óbvio, porque não vinha num bom momento, mas tem muito potencial, assim, e estava carente a posição de reserva do Josué. Então o Josué já não tem aquele problema de ficar fora, não tem ninguém. Ano passado era o Depena, né, que não deu conta do recado. Agora tem uma nova tentativa que é com o Gustavo. Além dele, o Fabinho, que já tinha sido confirmado alguns dias atrás, atacante, estava no América Mineiro, revelado pelo São Paulo, rodou por alguns clubes, jogando Série B, um jogador canhoto, mas também tem um pé direito muito forte. Tá? Poderia até chamar ele de ambidestro, às vezes ele bate pênalti com o pé direito, vem ali para compor o setor junto com o Lucas Ronier pela direita do ataque. E por fim, o Pedro Rocha, nossa primeira contratação, anunciado ainda. Foi ano passado que o Pedro Rocha foi anunciado, né? Artilheiro da Série B pelo Remo, jogador de carreira extensa, passou por Flamengo, Cruzeiro, revelado pelo Grêmio, jogou na Rússia. 31 anos, como eu falei, artilheiro da Série B, vem num bom momento e acredito que seja uma das principais contratações do Coxa para a primeira divisão. Então aí fechamos em 7 nomes confirmados que já vestiram a camisa, e tem o Breno e o Thiago Santos que está nessa pendência de, imagino que assinar contrato, vestir camisa, tem o anúncio oficial.
Então 9 contratações até o momento. Temos lacunas no elenco, eu fiz um vídeo sobre isso, sobre o que falta. Quem quiser dar uma olhadinha, eu falo com mais profundidade sobre o assunto. Agora começar a análise dos 3 clubes que subiram junto com a gente para a Série A. Primeiro eu vou analisar o nosso rival, então quem não gosta nem de ouvir falar do nosso rival, não suporta ver nada de assunto que esteja relacionado ao outro clube da cidade, pula 2 minutinhos no vídeo aí e segue a vida, mas eu vou passar pelos 3 times que subiram junto com o Coxa para a Série A. Primeiro deles, Atlético, vamos jogar contra eles daqui a 3 rodadas do Campeonato Paranaense, mas imagino que a gente vai com o time titular, mas eles, pelo que eu vi, vão com o time alternativo. Então as 4 contratações do Atlético, até agora, dos times que subiram, é o que menos contratou. Primeiro deles, Alejandro Garcia, colombiano, 24 anos. Deixa eu ver a carreira inteira dele pelo Once Caldas da Colômbia. Vamos ver, eu estou vendo aqui, mas eu nem vou mostrar porque não tem necessidade. Mapa de calor, jogador mais de meio campo, joga ali tanto pela direita quanto pela esquerda. Primeira contratação do clube. Segunda, jogador, o Gilberto, lateral direito, 20 anos. Jogador que acho que é até considerado uma promessa da base do Palmeiras. Deixa eu ver se ele tem participações no time principal. Ao que me consta, não vi nenhum jogo dele pelo time principal do Palmeiras, então uma aposta do nosso rival para a lateral direita. Aí já vi um nome bem mais conhecido, que é o Jadson, já jogou pelo Atlético anteriormente, 2015, 2016, depois rodou por vários clubes, Ponte Preta, Fluminense, Cruzeiro, Bahia, e vinha há muito tempo no Juventude. Eu até acho um bom jogador, assim, nada espetacular, mas para compor elenco eu acho uma boa opção do nosso rival. E por fim, Camilo Portilha, jogador colombiano, 27 anos. Deixa eu ver a carreira do Portilha. Estava no Talleres da Argentina, anteriormente já jogou pela América de Cali, Alianza Petroleira. Então, mais um jogador colombiano. Atlético é o clube dos 4 que menos contratou, 4 reforços até agora. Acredito que muito também, porque ano passado, quando eles estavam naquela situação complicada ali na Série B, tiveram que ir para o desespero, contrataram muitos jogadores e talvez tenham antecipado um mercado que poderia acontecer nesse ano. E para eles acabou dando certo, conseguiram se recuperar e subiram. Então acho que é isso, o mercado mais tímido até o momento. E passamos ao mercado mais espalhafatoso, que é o do Remo. Remo, 5 contratações confirmadas até o momento. Todas as contratações que estão aí são as que eu pesquisei até o momento que eu fechei o vídeo. Então, principalmente o Remo pode anunciar jogador a qualquer momento, né? Tá bem ativo no mercado. E os jogadores mais medalhões, assim. Primeiro deles, o Carlinhos. O Carlinhos, que estava no Vitória, jogou o Brasileirão do ano passado pelo Vitória, antes estava no Flamengo, tinha se destacado ali no Campeonato Carioca, e o Flamengo contratou, mas ele não teve muito espaço e foi emprestado para o Vitória. Uma das contratações do Remo, atacante, centroavante, bem centroavante mesmo, 1,95 m, bastante alto. Então, a primeira opção do Remo que eu separei aqui. A segunda é uma figurinha bastante conhecida do torcedor coxa branca, Aleph Manga. Aleph Manga jogou aqui de 2022 a 2024. 2022 foi muito bem, foi um dos principais jogadores da equipe, se não o principal ali, importante no título paranaense, também na campanha que a gente conseguiu escapar do rebaixamento, principalmente na reta final, fez gols importantes. E aí em 2023 aprontou, fez aquela bobagem com a própria carreira, comprometeu muito o Coxa naquele ano, já era uma equipe com muitos problemas, mas o Manga ajudou a colocar gasolina na fogueira que já estava complicada, atrapalhou muito a gente. Atacante, 31 anos, 1,90 m. Ano passado estava no Avaí, não foi bem no Avaí, teve até uma rescisão antecipada de contrato antes do fim da Série B. Então o Manga é um jogador extremamente em baixa, uma contratação muito duvidosa do Remo, mas potencial a gente sabe que ele tem. Será que vai conseguir recuperar? Eu acho difícil, assim,
pelo histórico recente do Manga, é um jogador muito em baixa. Próximo nome, Patrick de Paula, foi anunciado aí recentemente pelo Remo. Vamos abrir aqui a carreira dele. Ele estava no Estoril de Portugal. Antes disso, ele é um jogador revelado pelo Palmeiras, surgiu com muito destaque no Palmeiras. Aí foi vendido para o Botafogo, não deu certo. Teve uma passagem rápida pelo Criciúma, estava em Portugal e agora vem para reforçar o time do Remo. Como eu falei, o Remo até agora só com figurinhas conhecidas, né? Patrick de Paula ainda é jovem, a gente já ouviu falar dele há muito tempo. É um jogador de 26 anos, 1,80 m. É um volante que sai para o jogo canhoto, tem um bom chute de fora da área, mas também não vem no bom momento, né? Ele nunca conseguiu demonstrar aquele mesmo potencial que ele apresentou no início da carreira no Palmeiras. Próximo nome, Iago Pikachu. Iago Pikachu, que tem ali um início de carreira no Paysandu. Daí aquela história, joga por um rival, depois volta por outro. Já chegou dizendo que a família inteira torce por Remo, que tem muita ligação com o Remo. Enfim, faz parte. 33 anos, 1,70 m, e vinha nos últimos anos aí uma passagem muito longa pelo Fortaleza, aquele auge do Fortaleza, ele fazia parte do elenco. Ainda bem que o Coritiba, nessa vontade de contratar jogadores do Fortaleza, não foi atrás do Iago Pikachu, que eu acho que acrescentaria muito pouco ao nosso elenco. Então, nesse alvo forte que a gente direcionou para o Fortaleza, o Pikachu não passou nem no radar do Coritiba, que bom. Então ele foi para o Remo, mais uma contratação. E por fim, o Zé Ricardo. Deixa eu abrir a carreira dele aqui para falar um pouquinho mais desse jogador. Os clubes que ele jogou, principalmente no futebol japonês, Kawasaki Frontale, Shonan Bellmare, e antes aqui no Brasil jogou pela Tombense e pelo Goiás. Jogador de meio campo, deixa eu ver aqui, não chega tanto na área, mais um volante, ali primeiro, talvez segundo volante, pisa muito pouco na área. Então, aí dos nomes do Remo, é o menos conhecido, e o Remo, eu tenho bastante curiosidade para ver como que vai ser a campanha do Remo na Série A, 31 anos depois, 32, né? 32, jogou a última vez em 94, então 32 anos sem jogar a Série A. Além desses 4 nomes, os primeiros que eu falei, que são jogadores mais conhecidos, assim, figurinhas carimbadas, eles também contrataram o Juan Carlos Osório como técnico. A gente viu, foi no ano passado que ele jogou, que ele comandou o Atlético. Acho que foi no ano passado, né? Teve aquele Atletiba que ele deu show ali na beira do gramado, ficou batendo boca com a torcida, estava um pouquinho mais alegre do que deveria. Então o Remo tanto pode encaixar quanto pode ser uma bomba relógio, né? Essas contratações e o técnico que vai ser o comandante da equipe pro ano que vem. E por fim, dos 4 times que subiram, deixei por último a Chapecoense. Chapecoense, assim como o Coxa, é o que mais se movimentou no mercado. De contratações confirmadas, o Coxa tem 7 e a Chape também tem 7. Primeiro, goleiro Anderson, 27 anos, 1,90 m, estava no Atlético Goianiense, antes jogou pelo Cruzeiro, Atlético Paranaense, Náutico e Santa Cruz. Não sei se vai chegar para ser titular, não lembro também quem que é o goleiro titular da Chapecoense, mas enfim, fica o registro. Depois o Rafael Thierry, 32 anos, zagueiro, 1,90 m. Vamos ver a carreira do Thierry. Estava no Sport, muito tempo no Sport, desde 2019, pelos dados aqui, uma passagem ininterrupta de 2019 até 2025. Antes jogou pela própria Chapecoense em 2018 e anteriormente pelo Grêmio, é o que eu tenho de registro aqui. Que mais que podemos ver do Rafael Thierry? Um zagueiro que joga mais pela direita. A Chape, ao contrário do Remo, e até historicamente a Chape não é um time de grandes estrelas, é mais jogadores, como que a gente poderia chamar, mais operários da bola, assim, não é um time que gasta tanto com contratações, não investe tanto, tenta mais encaixar um time e jogadores de um nível mais intermediário. Além disso,
João Vitor, deixa eu abrir o João Vitor aqui, jogador de meio campo, 27 anos, 1,77 m, vou ver a carreira do João Vitor para passar por ela. Já jogou aqui, a Chape já estreou no Campeonato Catarinense, foi na Coxa, jogou na quarta, a Chape acho que foi na terça. Antes estava no Avaí, Vila Nova, quais os outros times? Caldense, Primavera, enfim. Um jogador também para compor o elenco da Chape. E o próximo é o Marcos Vinícius, lateral direito, 28 anos, 1,75 m. Esse a gente conhece. Esse já passou por aqui em 2023, naquele time que ninguém tem saudade, o primeiro ano da Tricorp. Além disso, ele jogou no Avaí, no Criciúma, CSA, no Maringá, que foi o time que acabou motivando o Coritiba a contratar o Marcos Vinícius, mas ele foi muito mal. Se eu não me engano, o jogo assim que ele. A pior atuação, posso estar errando o jogo, mas acho que foi o Atletiba na Baixada, aquele que a gente toma a virada no finalzinho. Posso estar cometendo uma injustiça, mas eu acho que o Marcos Vinícius jogou aquela partida. Depois temos o Igor Meritão, volante, 31 anos, 1,86 m, canhoto. Esse nome surgiu numa entrevista do Mozart, o Mozart ainda técnico do Coritiba, logo ali após o final da Série B, naquele monte de entrevista que o Mozart deu pós-título, começaram a perguntar para ele sobre o perfil de jogadores que o Coritiba buscava, e ele citou como exemplo, ele falou, não estou atrás especificamente desse nome, mas a característica que eu busco é algo como apresenta o Igor Militão. Então a gente via ali um caminho muito claro no Coritiba. Acho que essa saída do Mozart até mudou muita coisa no planejamento do elenco. Se o Mozart não tivesse pedido tanto para o Coritiba, acho que o nosso elenco seria muito diferente esse ano. Eu acho que a gente estaria com o Alex Silva no elenco, se bobear o Zeca estaria no elenco. Não duvido que um De La Torre da vida continuasse ali para compor grupo. Então a saída do Mozart mudou completamente o rumo do planejamento das contratações do Coritiba para 2026. Próximo nome, Robert. Deixa eu ver a posição mais certinha que o Robert joga. Robert é mais um meia ali que joga pelo lado direito, apesar de ser canhoto. Então, pelo mapa de calor que eu estou vendo, se eu fosse comparar aqui com os jogadores do Curitiba, seria uma faixa de campo ali próxima ao Ronier, ao Fabinho. Jogador 22 anos, 1,80 m. E por fim, o Jean Carlos. Jean Carlos, 33 anos, 1,78 m. Esse também é um jogador que a gente lembra. Jogou naquele time terrível de 2018, o time que o Samir resolveu fazer um time só de jogadores da base. Foi aquele fracasso completo no Campeonato Paranaense. É um dos paranaenses mais deprimentes que eu já acompanhei. E aí o Campeonato Brasileiro não foi muito diferente, né? Se eu não me engano, começou com o Sandro Forne, ele caiu na primeira rodada. Aí estou puxando de memória, posso errar. O Sandro Forne fez a primeira rodada e caiu já com uma derrota para o Sampaio Corrêa lá no Maranhão. Novamente estou puxando de memória, né? Posso estar me equivocando em algum dado, mas acho que é isso. E aí jogamos o Campeonato Brasileiro. Foi o Eduardo Batista que veio, né? Mas esse time era muito ruim, muito ruim. Como falei, essa aposta na base, praticamente o time inteiro, os jogadores da base no estadual, aí no Campeonato Brasileiro da Série B, no desespero, precisou contratar um monte de gente. E um dos nomes foi o Jean Carlos, que é um jogador com uma carreira até consolidada nesse patamar de equipes assim que estão na Série B. Passou por Náutico, Mirassol, Ceará, Juventude, Criciúma, Goiás. Então é um jogador ali que se estabeleceu meio que como uma figurinha certa na Série B e hoje ganha uma oportunidade na Série A pela Chapecoense. Mas como eu falei, a Chapecoense sempre com um padrão mais intermediário de contratações ali, foge do perfil do Remo, por exemplo. Então é isso, gente. Passei por todos os nossos concorrentes que subiram para a Série A esse ano. Ao longo do tempo, até começar a Série A, o Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão, vou tentar passar por todas as equipes, mas o primeiro recorte busquei equipes que têm um padrão mais ou menos parecido com Coxa, até de investimentos,
e a gente sabe como é difícil subir da Série B para a Série A, é um ano ali de resistência para todos os times que sobem da Série B, então é muito duro jogar o primeiro ano de Série A, ainda mais a Série A com investimento que está com um nível que subiu tanto, equipes com dinheiro muito alto. Então eu fiz primeiramente esse recorte dos clubes que subiram com a gente e nos próximos dias vamos vendo as próximas contratações do Coritiba, esperando o anúncio do Breno e do Thiago Santos, e tem mais jogador para vir, precisa vir jogador, principalmente centroavante, lateral esquerdo, tem algumas posições muito carentes no elenco, como eu falei, tem vídeo só sobre análise do elenco, então tendo mais novidades eu volto por aqui, se puder se inscreve no canal, deixa o like, ajuda bastante, o vídeo chega para mais pessoas. Então, como eu falei, nos próximos dias, tendo novidades, eu volto por aqui. Valeu, gente!